Você já abriu algum equipamento eletrônico e viu aquela placa verde, ou preta, ou azul, cheia de furinhos, de trilhas, componentes metálicos? Essa peça é chamada a placa de circuito impresso, ou PCB. Em português, né, seria PCI, porém a gente confunde um pouco com aqueles conectores que usa na placa-mãe, que também é PCI, né, PCI Express. Então a gente usa mais o termo em inglês, né, PCB. Ela está presente em praticamente tudo que a gente imaginar da eletrônica, seja equipamentos celulares, computadores, controles, tudo. E a gente vai ver aqui um pouquinho como que ela funciona, para que ela serve, como que ela é feita, né, como que ela é fabricada e por que ela é tão importante na área da eletrônica. Uma placa, né, de circuito impresso, ela basicamente, a estrutura física vai interligar todos os componentes que a gente quer que funcionem ali naquele circuito, né? Então antes, né, das placas de circuito impresso, a gente ia ter esses equipamentos montados ali com um ligado ao outro com fios, com um protoboard, quando é protótipo, né? Isso daí funciona de maneira fácil naquele primeiro momento, né, de interligar, só que podem ter erros, né, podem ter falhas, que a placa de circuito impresso permite deixar isso muito mais robusto, né, e de uma forma que possa ser entregue para o cliente, para o consumidor final, né, e a gente vai corrigir falhas ali de maneira mais substancial. Então o que a gente vai usar geralmente para fazer essa interligação é o cobre, né? Então a placa de circuito impresso, eu tenho aqui um modelinho bem simples, né, dessa que a gente compra nas lojas de eletrônica. Ela é basicamente um elemento, né, semicondutor dielétrico, né, na verdade ele vai ser isolante, né, e uma camada de cobre, né. Agora, essa quantidade de camada de cobre, né, que vai variar aí de acordo com o nosso circuito, né, com a placa, de onde que você vai fazer isso daí, né. Então, é uma maneira fácil de entender, a gente imaginar como se fosse uma cidade. Tenta imaginar o nosso circuito como uma cidade, né, que até parece, né, se a gente olhar de longe assim, né, isso aqui é uma placa de Super Nintendo, né, ainda era, a gente soprava, né, dentro dela a gente tinha isso aqui. Então aqui a gente tem como, imagina como se fossem os prédios, né, cada circuito integrado, os componentes e tal. Então o que vai interligar, como se fossem as ruas da nossa cidade, são as trilhas, né, da nossa placa, né, são as vias também chamadas, né. Então ela precisa estar bem planejada. Por que uma tem uma espessura, outra tem outra diferente, né? Vocês percebem que umas são mais finas, outras mais grossas, né? Então isso daí depende do nosso projeto, né? O que a gente quer que seja feito, né? E é lógico, cada circuito, cada componente vai ter a sua função ali, né? De acordo com o nosso funcionamento. Então se a gente for pensar em rastreio de defeitos, né, a maioria dos problemas que a gente encontra nas placas estão ligados justamente a essas trilhas rompidas, né? Quando tem algum aquecimento ou oxidação, né, e vai gerar um rompimento dessa trilha. Então isso daí compromete muito o funcionamento do equipamento, né. Tem algumas partes importantes, né, que a gente precisa destacar aí na placa, né. Primeiramente, como eu falei ali, é o material dielétrico, né, um material isolante, né, que geralmente vai ser uma resina, né, o FR4, e tem várias outras variações aí que pode usar, né. Então esse daí é o principal, né, mais comum que se usa, né. Então é a parte rígida. Porque se a gente pegar só o metal também, o metal ele é flexível e ele quebra, né? Quebra facilmente. Então o ideal é a gente ter um material entre ele para isolar, né? E permitir que seja trabalhado, né, em cima dele. E além disso, o principal é o condutor, né? Como a gente falou, o cobre geralmente a gente vai usar, né? E essa área aí é que a gente vai, né, fazer ali as conexões, né, entre um e outro componente, né, para poder formar, né? Então essa parte aí que está entre uma e outra, geralmente ela é colorida, né? Ela pode ter algumas cores diferentes, né? Se ela tiver que conduzir entre uma camada e outra, a gente vai precisar ter um elemento chamado via, né? Uma passagem de cobre, né, que é colocado durante o processo aí de fabricação, né, entre as camadas, e vai conduzir de um lado para o outro, né? Isso daí tudo é feito no nosso projeto. E além disso, se você quiser também identificar, né, a placa, a gente pode identificar os componentes, né? A gente usa silkscreen, né? É aquele mesmo das camisas, só que aqui ele é adaptado para fixar aqui na placa, né? Identificando os componentes, né? O que a gente vai montar, né? Então é interessante isso daí para depois rastrear defeitos, né? O próprio processo de fabricação, né? Identificar onde que vai fazer isso daí. E quando é automatizado, né? Ele tem sensores que vão identificar ali onde que vai ficar cada coisa montada, né? Então ela sozinha, essa placa, ela vai ser só uma estrutura de conexão. Ela vai ter a função realmente quando a gente coloca os componentes. Então a placa ela é um intermediário, né? Ela é um objeto final.
Então a gente vai colocar nela o que? Resistores, capacitores, indutores, circuitos integrados, né? Conector, relé, tudo isso vai encaixar geralmente ali na própria placa, né? Cada componente vai ter uma função específica que a gente não vai abordar aqui nesse momento. Depois a gente pode conversar mais em outros vídeos, né? Para falar exatamente sobre o que cada componentezinho desse daí faz, né? Então aqui a gente está iniciando, né, essa série aí de eletrônica, né, de uma forma mais simples, né, para a gente entender. Então vai existir ali vários tipos de componentes. Essas placas aqui a gente chama de PTH, né? Que são os componentes que eles atravessam de um para o outro. O que é esse PTH? É do inglês, né? Pin Through Hole, ou seja, pino que atravessa, né, o buraco. Então ele tem um buraco ali que você atravessa e você vai soldar do outro lado. Então geralmente você tem um componente de um lado, né, e a solda é feita do outro, né, a trilha que vai ligar os componentes, né? Então hoje, né, isso daí já é um pouco defasado. A gente usa mais os componentes SMD, né? SMD ou SMT, né, que é uma tecnologia, né, quando a gente fala de SMT, né, Surface Mount Technology, né? São dispositivos que você monta, né, sobre a superfície, ou seja, você não precisa ter um furo que vai atravessar do outro lado. Você vai soldar ele por cima da placa ali, né? E isso daí para equipamentos automatizados, né, para robôs, isso daí é muito melhor, né? Consegue fazer isso daí de maneira mais simples, né? Então os componentes hoje eles não, a maioria, né, já não atravessa mais, não sei quando ele precisa ter alguma resistência maior, né, como conectores, né? Eles ali ainda se usa muito PTH, né? Mas a maioria, como resistores, microcontroladores, né, diversos aí, eles vão ficar em SMD e ali vai ter um conector. Geralmente a gente vai programar esse dispositivo, né, e fazer o seu funcionamento adequado, né? Então todos eles, né, basicamente usam dessa forma. Então uma placa, né, ela pode ter, como a gente falou, uma camada, mas normalmente tem várias, né? Assim, não adianta nem eu falar aqui a quantidade porque isso muda muito, tá? Com o passar do tempo a gente vai ver que essa quantidade de camadas ela evolui bastante, né? Então, por quê? Porque você vai aproveitando mais o espaço, né, que você usa ali, né? Então você tem processadores, né, placas de placa-mãe, né, que usa várias camadas ali, né, e aproveita bastante o espaço, né? E como que isso é projetado, né? Então o projeto disso, a gente falou ainda agora, que é comparando com uma cidade, então a gente projeta como se fosse um projeto arquitetônico. Você tem ali também como se fosse uma planta que você vai desenhando as paredes, né, o que você vai tirar e colocar, né? Sempre o objetivo que a gente quer é otimizar espaço, né? Em alguns casos você tem alta velocidade de transmissão de dados, que você precisa ter as trilhas que não gerem nenhum problema, nenhum distúrbio, né? Calor, né? Dissipação de calor, tudo isso são cuidados que a gente vai ter ali no processo de fabricação e é relativamente complexo, a gente não vai aprofundar aqui. O que é importante a gente saber é que existem esses softwares, né, que você vai desenhar a placa como você quer. Existem alguns que são livres, que a gente encontra na internet, e você vai ter ali uma interface gráfica, né, o que a gente chama de CAD, né, Computer Aided Design, né, você vai ter um design auxiliado com um computador, né, e ali você vai gerar os arquivos para fabricação, né, que a gente chama de arquivos Gerber, né. Esses arquivos Gerber, eles são o que a indústria usa ali para fazer a fabricação em si, né. Então quando você manda para uma fábrica fazer, né, ou para uma máquina, se você já tiver essa máquina, ela vai precisar só desses arquivos Gerber, geralmente, né, que ali é suficiente para fazer, né, a fabricação da placa como você quer. Então hoje, né, eu estou falando aqui de Manaus, né, a gente tem alguns laboratórios que fazem placas, né, para protótipo, né, uma coisa assim mais simples, mas se você quer uma placa mais avançada, geralmente a gente manda para fora do Brasil, né. Uma intermediária, às vezes a gente consegue também em São Paulo, né, melhorzinha, mas a gente queria na área de desenvolvimento, geralmente mandava para fora, para a China, né, fazia ali umas placas em altíssima qualidade, né, um nível de protótipo bem acabado, que a gente consegue validar os nossos produtos, né. Então, geralmente a gente manda só esses arquivos Gerber, eles são avaliados ali de acordo com o que a gente precisa, né, e ali você vai, né, essa placa, ela vai receber, né, tudo que a gente quer montar, né, de acordo com a nossa finalidade. Então depois que você desenha, né, faz esse projeto, o próximo passo é testar. Você traz essa placa, geralmente a gente faz várias, né, e vai ali fazendo, né, os testes de segurança, compatibilidade, né, eletromagnética, tudo isso daí a gente vai avaliar ali no funcionamento.
né? E depois vai a indústria. Então você vai ter essa fase aí de protótipo ainda, né? Uma validação de protótipo, e depois você envia para a indústria para produção em escala, né? E aí também, mais uma vez, vai depender da sua demanda. Se você quer um grande volume, com rapidez, né? Você precisa ter uma indústria que atenda isso, né? E aqui no Brasil, eu acho que temos poucas ainda, né? Se tiver alguma coisa nova, me corrija. Mas a gente tem poucas opções aqui, né? De produção ainda, né? Então, imagina aí, se a gente quer dar um exemplo aqui para ilustrar bem, tá? Imagina um carregador de celular, né? Lá a gente vai ter os componentes que vão receber essa energia da tomada, vão transformar, né, controlar essa tensão, né, proteger de falhas e adequar para a energia do celular. Quem sabe que é bem diferente, né? Então imagina aí, você colocar direto o celular na tomada, sem o carregador. O que acontece? Eu já vi gente fazer isso. Lógico, ele queima, pega fogo, né? Se tiver um circuito de proteção, ainda dá para resolver, se não, né? Então essa plaquinha, ela, por mais simples que seja, ela vai ter ali um dispositivo de controle, um semicondutorzinho, né, que vai fazer todo esse chaveamento para entregar ali para o usuário, né? Então imagina um mais complexo, com controlador, processador, né, comunicação, Bluetooth, Wi-Fi, etc, né? Tudo isso daí vai ter que estar embutido nessa placa e obedecendo os requisitos, que geralmente vai vir no datasheet, né, que é a folha de dados do componente. Em alguns casos ela especifica como deve ser a placa, né, quando é um componente que tem muito requisito, principalmente esses que trabalham com tensão, com, né, níveis específicos, né, de corrente. Então eles precisam ter alguns requisitos que devem ser atendidos e estão lá no datasheet, né? Então, de maneira resumida, é isso, né? Uma placa de circuito impresso, o que ela é? Ela é uma base física onde os componentes eles vão se conectar, né? Ela vai ter uma trilha de cobre, né? Várias trilhas de cobre que vão permitir que eles sejam interligados, né? Que se montem, né? E se conectem, né? Vai substituir ali conexões manuais que a gente poderia ter usado, né? Como fios, e permite ali a produção em escala. Então ela facilita muito a nossa vida, né? E tem evoluído bastante. Então ela é um equipamento robusto, que se usa há muito tempo, né? E vem evoluindo com o passar do tempo, né? E é o primeiro passo aqui para a gente conseguir, né, fazer esse desenvolvimento que a gente quer fazer aqui, né? Entender a eletrônica, os componentes eletrônicos, né? A gente vai partir dela para apresentar os demais, né? Então era isso que a gente queria apresentar aqui nesse vídeo, né? Se gostou aí, não esqueça de curtir, compartilhar, né? Que a gente vai voltar aqui a ter esse tipo de conteúdo no canal e seguir com essa série aí de eletrônica explicada de forma simples. Valeu, até mais!